Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Importante você sempre orar para receber a palavra de Deus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, para que a Tua palavra produza fé no nosso coração, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu vi minha esposa falando aqui a respeito de oração. Às vezes, muitas pessoas, elas oram, depois de um tempo da sua vida cristã, elas oram por orar. Elas oram no automático. O que é isso? Sabe, Jesus disse que para que nós não orássemos com vãs repetições, algo que se torne religioso, mas uma boa oração, ela deve ser permeada de fé. Fala assim, de fé. Então veja, mas não somente oração, a fé, ela deve fazer parte da vida cristã. Então, todo cristão, aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem que estar arraigado na fé, sabe, tem que ser o estilo de vida dele, viver na fé. Pastor, o que é fé? Sabe, em Hebreus 11:1, fala a respeito da natureza da fé, o apóstolo Paulo deixa claro ali. Vamos ver o que está escrito lá em Hebreus 11:1. Tempo para... Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fala assim, se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Então veja, a fé é algo que você está esperando, mas você não está vendo. Essa esperança gera uma santa expectativa no seu coração, e a convicção, a certeza que já aconteceu. Mas muitas vezes, né, você começa a sua vida cristã dessa maneira, cheio de fé, cheio de expectativa, né? Mas às vezes no decorrer do processo, né, muitas pessoas elas pensam em parar, em retroceder, mas olha só, vai para Hebreus 10:38. Olha o que diz: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então veja, Deus não se agrada naqueles que retrocedem, mas aqueles que são justos, eles vivem não por aquilo que estão vendo, mas por aquilo que eles creem. Sabe, eu e você temos que ser os da fé, aqueles que creem. Pastor, eu não estou vendo. Você não precisa ver, basta você crer. Basta você crer. Sabe, muitas vezes os maiores desafios nós não estamos vendo de fato. Os grandes moveres da parte de Deus, você vai ver que tudo foi movido por fé. E a fé, ela é gerada, a palavra é gerada e traz a existência. Amém? Então veja, às vezes você quer agradar a Deus fazendo muitas coisas para Deus, mas se aquilo que você faz não estiver regado de fé, talvez você esteja apenas fazendo coisas por fazer. Tudo, né? Nós precisamos estar cheios de fé, crendo naquilo que muitas vezes nós não estamos vendo. Então veja, quantos querem agradar o Senhor aqui? Amém. Aleluia. Sabe que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Projeta Hebreus 11:6. Vamos ler juntos isso daí. Ora, não, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe, queridos, nós precisamos viver cheios de fé, precisamos viver transbordando de fé. Sabe, a nossa vida cristã, ela começa dessa maneira. Em algum momento, você olha para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, e você se vê, às vezes, numa posição tão aquém, você olha para o amor de Deus, aquele amor te constrange de tal maneira, e que quando você se aproxima dele, você crê na salvação, você crê no sacrifício de Jesus e na sua ressurreição, e pelo fato de você crer, a sua vida é salva, e você sabe que você foi incluído na eternidade. O que é isso? Isso é uma posição de fé. Nós começamos a nossa vida cristã cheios de fé, cheios de convicção,
cheios de expectativa, cheios de esperança, de coisas boas, porque você tem essa experiência com o amor de Deus, você se sente amado de tal maneira, e você fala, uau, que coisa tremenda. Alguns chamam isso do primeiro amor, e saem falando de Jesus para todo mundo. Mas o primeiro amor foi de Cristo na cruz do Calvário, não esqueça disso. Então, sabe, nós começamos a nossa vida cristã com fé, cheios de expectativa, cheios de esperança. Mas, muitas vezes, no decorrer do tempo, alguns mais rápido, talvez alguns anos para uns, outros mais rápido, mas, sabe, às vezes eu percebo que algumas pessoas, no meio da caminhada cristã, elas esmurecem a sua fé. Parece que tem dias que estão cheios de fé, outros dias a sua fé, ela esmurece. Parece que elas vão andando, é que nem combustível de carro. Parece que alguns vão, indo até ficar na luz amarela, piscando, de atenção. Então veja, o estilo de vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é sempre andar cheios de fé. Mas a grande questão é que parece que tem um momento que as pessoas, elas parecem que perdem a fé. Em alguma área, em algum quadrante da sua vida. Então veja, por que isso acontece muitas vezes? Sabe, no começo da vida cristã, você olha e fala, eu não tenho nada, ele tem tudo. E eu preciso dele. E aí você abraça a vida cristã cheio de fé, cheio de expectativa. Mas parece que muitas vezes você fala, olha, agora que eu sou filho, veja, quando você está ali, você abraça e fala, é isso que eu preciso. Mas depois que você se torna filho, você fala, agora o que é que eu preciso fazer? Esse é um ponto que muitos vão esmorecendo na fé. Porque você pensa que agora você tem que fazer alguma coisa para receber. Muitas vezes você fala, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para prosperar? E aí muitos começam a andar de uma forma natural. Fala, olha, eu vi um Reels, falar de um curso, então agora eu vou fazer o curso, agora eu vou prosperar dessa maneira. E aí sai comprando o curso 1, 2, 3, 4, 5, não assiste nenhum. E o único que prospera é o que vende o curso. É impressionante. Mas muitos acham, eles estão buscando coisas naturais para que depois o Senhor os abençoe. Muitas vezes agora você olha para Deus e fala, bom, Ele vai me prosperar, então o que eu vou fazer para que Ele me prospere? Ou seja, você começou a pegar um caminho natural, daquilo que você tem que fazer, fala, se eu estudar este curso, então eu vou ser próspero. O que é isso? Muitas vezes é você escolher um curso natural. Você precisa saber, Deus está nisso? Porque se Deus não estiver nisso, vai ser só perda de tempo, desgaste financeiro, desgaste físico, desgaste emocional. Então, muitas vezes os filhos, eles acham que começaram a crescer e não precisam mais dos pais. O problema dos filhos é que, enquanto eles crescem, tudo que eles pedem para o pai, eles recebem. Já reparou que é assim? Os filhos, enquanto são pequenos, eles pedem e recebem, mas chega um momento, eles começam a olhar e falar, não, meu pai não é tão bom assim, eu vou ser melhor que meu pai, eu vou ser melhor. Pronto, aí começa um problema. Porque aí agora você acha, eu é que vou fazer. Quantos estão compreendendo? Esse é um caminho errado. Então veja, nesse momento nós perdemos a fé na graça de Deus. Porque não é por aquilo que nós fazemos que nós recebemos, é por aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. E você sabe que nós não temos nada se do céu não nos for dado. Você fala, uau, eu só quero receber da parte de Deus. E quando você entra debaixo da graça e do favor de Deus, muitas vezes você começa a andar no sobrenatural, você começa a ser surpreendido por Deus, Então isso é algo tão poderoso, irmãos. Sabe que todos os dias, sem exceção, você tem que fazer escolhas. Todos os dias. Para vir para cá você fez um tipo de escolha, até para se vestir. Até para pentear o cabelo, aqueles que têm. Então, você tem que fazer escolhas. Todos os dias você tem que fazer escolhas. Agora veja,
Eu estou falando aqui de coisas naturais, mas tem coisas que você precisa ter uma direção clara de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que parar, amado mestre, santos dos santos, o que eu vou comer, o que é... Não, tem coisas que fazem parte do seu dia a dia, mas tem coisas específicas, direções claras e objetivas que você precisa ouvir da parte de Deus. Por quê? Porque são coisas que vão determinar e vão te encher de fé, ou não. Então veja, quando você está passando um tipo de pressão, quando você olha e o cenário não é favorável, qual tipo de comportamento e atitude você tem? Sabe, quando você está passando muita pressão em uma área, fala, pastor, no meu caso é o combo, são várias áreas ao mesmo tempo. Quando você está passando esse tipo de pressão, qual é a resposta que você tem? Que tipo de direção você toma? Então, deixa eu ler aqui um texto, é muito conhecido, que fala da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Amém? Projeta para mim, João, capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos ler até o 13. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar o que comer? Para um pouco aí. Olha só, Jesus está lá, em meio ao deserto, ali junta ali os discípulos, e ele vê numerosa multidão, cerca de 1.000 homens, contando mulheres e crianças, né? Os historiadores dizem em torno de 15.000 pessoas, numerosa multidão. E aí, Jesus ele faz uma pergunta para o discípulo, uma pergunta. Que pergunta que Jesus faz? Onde compraremos pães para lhes dar o que comer? Vamos avançar. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então veja, Jesus aqui, ele faz uma pergunta para os discípulos, ele já sabia o que ia acontecer. Mas muitas vezes Jesus, diante de momentos de pressão, ele quer saber qual resposta você vai dar. O que é que você está enxergando? Você tem uma resposta natural? Ou você tem uma resposta, né, na dependência de uma grande multiplicação? Vamos avançar. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Olha só a resposta de Filipe. O que Filipe está falando para ele? Jesus pergunta, aonde nós vamos comprar pão? Onde nós vamos comprar pão para dar para todos eles? O que Filipe responde? Jesus, bom de matemática ele, hein? Fez rápido a conta. 15.000, pãozinho tanto, 200 denários. Muito dinheiro. Denário é o salário de um dia. Era muito dinheiro. E aí ele pega e fala assim, olha, Jesus, 200 denários resolve o problema. 200 denários para receber cada um o seu pedaço. O que é isso? Sabe, essa visão nós estamos falando aqui dos discípulos. Estamos falando de pessoas que são cristãs, mas perderam a visão de viver em fé. Elas decidem tudo de uma forma natural. Elas tomam as suas decisões baseadas naquilo que elas enxergam. Filipe, 200 denários resolve, Jesus. Agora eu te pergunto, muitas pessoas têm essa visão. Minha vida está assim porque eu não tenho dinheiro. Eu estou endividado porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu resolvi o problema. Se eu tivesse dinheiro, eu não estaria passando por essas pressões, por esse deserto. Agora eu te pergunto, se Filipe tivesse com 200 denários no bolso, iria resolver o problema? Se Jesus falar, toma aqui 200 denários, iria resolver o problema? Não iria. Porque a pergunta de Jesus foi aonde? Onde compraremos pães
Ele fala, 200 denários resolve. Mas deixa eu te falar, tinha alguma padaria na esquina do deserto? Já existia o Oxxo? Não tinha. Não tinha. Então veja que essa visão de Filipe era uma visão natural. Jesus faz uma pergunta e ele fala, dinheiro resolve o problema. E esse é a visão de muitos cristãos que esmoreceram na fé. De alguma maneira começou a ser introjetado no seu interior que o problema deles é a falta do dinheiro. Se tivesse dinheiro, resolveria o problema do casamento, o problema das finanças, o problema de tudo. Mas aqui Jesus ele estava perguntando para experimentar qual era a resposta dos discípulos. O que é que eles estavam enxergando? Filipe, um caminho natural. 200 denários vai resolver. Vamos continuar. Uma resposta de André. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ponto e vírgula. Mas isto, que é para tanta gente? Ele falou, mas espera lá, mas será que isso é o suficiente? Vamos continuar. Verso 10. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então veja, olha só, qual que é o problema de quando você está passando um tipo de pressão? Qual que é o problema? Sabe, quando nós estamos passando um tipo de pressão, muitas vezes, aqui nós estamos falando de uma necessidade, estava escurecendo, o povo precisava comer, estava no deserto, mas quando você está passando um tipo de pressão, muitas vezes você quer sair correndo, muitas vezes você fica andando de um lado para o outro, você fala, e agora o que eu vou fazer? Você sai dando tiro para todos os lados, por isso que os caras que vendem curso estão ficando ricos. Porque você está passando dificuldade financeira, você fala, não, vou fazer o curso 1. Aí não acabou, no outro dia você acorda de manhã, você está tão ansioso que você vê um melhor do que o anterior, aí você abandona o outro, compra esse, e vai indo, e você vive num ciclo onde você é roubado. Porque quando você para ouvir do Senhor, é diferente. Você vai dar o tiro certo. Quantos estão compreendendo? Então veja, que muitas vezes, quando nós estamos tão afoitos, aí nós tentamos fazer o A, o B, o C, o D. É que nem alguém que está se afogando, fica se debatendo. Mas isso não resolve. E aí, ou seja, está lá no meio do deserto, o que Jesus manda fazer? Assenta, ou seja, acalma, fica quieto. Não tem o que ser feito. Você está no deserto, agora você precisa depender, filho. No meio do deserto, não tem o que ser feito. Você precisa sentar, acalmar a sua alma, acalmar o seu coração e esperar no Senhor. Vamos continuar. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Avança. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, sabe? Olha só, muitas vezes, quando você está no deserto, você quer só resolver o problema. Muitas vezes, quando você está passando um tipo de pressão, eu falo isso porque eu leio, às vezes, os alvos dos irmãos. Já dei vários spoilers aqui, vou dar mais um, porque nós estamos quase para fazer os alvos. Às vezes eu pego alguns alvos e está mais ou menos assim: Senhor, eu quero chegar até o final do ano e quitar todas as minhas dívidas. E eu fico pensando, meu Deus, isso é bênção ou não é? Agora ninguém responde, impressionante. Isso é bênção ou não é pagar as dívidas, irmãos? É, mas ao mesmo tempo eu falo, ano que vem vai ser a mesma coisa. Porque a mente não foi renovada. Não entendeu ainda quem que é o dono do ouro da prata. O povo perece por falta de conhecimento, não sabe pedir. Não sabe pedir.
Porque essa parece que é uma oração muito poderosa, de um coração correto. Quero pagar minhas dívidas, quero andar certinho. Você não entendeu. Deus não te chamou para você pagar só suas dívidas. Deus te chamou e você está debaixo da bênção de Abraão. Ser tu uma bênção. Deus te chamou para ser um abençoador. Enquanto você quiser só pagar suas continhas, você vai viver de grão em grão. Mas quando você renovar sua mente, enchê-la de fé e assumir a identidade que Deus te deu, que é ser um abençoador, os seus pedidos vão mudar. Fala, Senhor, esse ano eu vou pagar minha dívida, e a partir desse ano eu vou me tornar um dos maiores abençoadores do teu reino. E se alguém está sonhando, e vai se tornar abençoador, vai prosperar. Deixou de ter uma visão individualista, para ter agora uma visão do reino, uma visão de prosperidade. Tudo isso é uma questão de fé. Ah, pastor, eu tenho fé só para pagar as continhas. Pois é, vai viver enrolado nas continhas. Quantos estão compreendendo? Então veja, verso 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães e de cevada que sobraram aos que haviam comido. Sabe que eles vejam que aqueles 15 mil pessoas que estavam ali aproximadamente, elas tinham uma necessidade, era o que? Era a fome. Elas queriam só suprir uma necessidade, mas Deus, Ele sempre vai muito além. Ele deu além daquilo que eles necessitavam. A palavra de Deus diz que eles comeram até se fartarem, ou seja, estou empanzinado, tá bom, não aguento mais. Quando já foram no rodízio, você fala, nossa, não aguento mais. Olha aí. Então veja, foi exatamente isso que aconteceu. Agora, aqui nós vemos 2 caminhos. Que caminho, pastor? O caminho de Filipe, que rapidamente já toma uma atitude natural, rapidamente resolve, ou melhor, tenta resolver os problemas, porque alguém que toma atitudes naturais, eles sempre estão tentando resolver o problema, mas parece que quanto mais eles tentam, mais eles se enrolam. Porque eles sempre estão tomando atitudes naturais, carnais. E quando eu falo carnal, não estou falando que está no pecado. Carnal é aquele que faz a sua própria vontade. Anda segundo a sua carne, os desejos da sua alma, do seu coração. Mas a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então, quando você compreende isso, você para seguir a direção de Deus, né? Ou para descansar e experimentar, porque às vezes no deserto não tem muito o que ser feito. Não tem muito o que ser feito. E aí você tenta fazer o plano A, o plano B, o plano C, você vai ver que nada funciona. Mas o Diandero o que? Olha, é o seguinte, tem aqui 5 pães e 2 peixes. Será que dá para fazer alguma coisa? Será, Jesus? Às vezes nós ficamos em dúvida, como que Deus vai nos prosperar? Mas geralmente Deus te prospera com aquilo que Ele já te deu. Mas às vezes nós olhamos e falamos, não pode ser dessa maneira. Eu queria assim uma forma assim, totalmente diferente. Sabe, mas tudo que é de Deus é pequeno, mas cresce. É pouco aos olhos naturais, mas quando Jesus, Ele faz a multiplicação, aquilo se torna tanto, a ponto de soberjar, a ponto de sobrar, a ponto, os discípulos levaram marmita para casa, filho. 12, cada um levou uma. Quantos estão compreendendo? Então veja, às vezes nós falamos, mas será que vai dar? Não é será que vai dar? Se você colocar uma pitada de fé, vai acontecer. Vai acontecer. E foi exatamente isso. Então veja, agora eu te pergunto, Jesus, ele viu ali Filipe falando, uma matemática extraordinária, fez todo o plano de negócio e falou, o negócio é esse. Mas era natural. Você acha que Jesus escolheu um caminho natural? Ou Jesus escolheu o caminho da fé, Ele mesmo sendo o autor e consumador da fé? É evidente, Ele escolheu o caminho da fé, Ele já sabia o que Ele iria fazer. Né? Então lá em Hebreus 12:2 fala o quê? Que Ele é o autor e consumador da fé. Então, queridos, tem coisas que Deus sempre vai nos desafiar a comprar dele o que precisamos aqui na terra. O que nós precisamos aqui na terra? Fala assim, fé.
Nós precisamos de fé. Em momentos em que você está desanimado, você está não conseguindo enxergar, você precisa encher o seu coração de fé, você precisa crer de fato. Né? Você precisa crer, abrir o seu coração para encher ele, né, com aquilo que é mais precioso, que é a fé. Amém? Então veja, o que nós precisamos comprar? Lá em Apocalipse 3,18, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha na tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Sabe, muitas vezes quando nós estamos no meio da pressão, nós ficamos como cegos, não conseguimos enxergar, e porque não enxergamos, não conseguimos ter fé. Então, eu e você precisamos ver como o Senhor vê, ver como o Senhor está vendo, é a base da fé. E eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou enxergando, mas para Deus já é. Então você se apropria. Então, sabe, Deus ele sempre vai fazer um mover naquilo que você já tem em mãos. No caso eram 5 pães e 2 peixes. E aí você vê que a forma como ele fez essa multiplicação, como é que foi? Falar, passou, mas foi muito simples, não pode ser que tenha sido assim. Mas se você ler o texto, veja, ele não fez uma oração, ele não fez um jejum, ele não fez nada. Ele fez um princípio tão poderoso no mundo espiritual, um princípio que deve fazer parte daqueles que andam em fé. Qual foi? A palavra de Deus diz que ele partiu o pão e tendo dado graças, ele agradeceu pelo pouco aos olhos dos discípulos, mas aqueles que são os olhos da fé, pensam, isso é o suficiente para Deus multiplicar e soberjar todos esses 15 mil homens. O que é isso? E porque ele já sabia que haveria essa multiplicação, ele simplesmente agradeceu por aquilo que ainda não havia acontecido. Ele agradeceu por aquilo que os olhos ainda não tinham visto, mas ele já tinha convicção que todos seriam supridos. Isso é fé. Ele só agradeceu. E essa é a história de muitos cristãos que perdem a fé no decorrer. Quer ver um exemplo fácil? Às vezes, nós conversamos com alguns irmãos, pastor, estou desempregado, ora para Deus abrir uma porta de emprego, ele está sem fé até para pôr de emprego. Nós oramos, aí ele vem testemunha, glória a Deus. E assim, quando está no deserto, ele falou, pastor, olha, Deus precisa abrir qualquer porta, pode ser até um salário mínimo, porque olha, já dá para pagar as continhas. Já paga uma conta de água, uma de luz, já vai me abençoar tanto. Ele está cheio de fé para ser abençoado, com o salário mínimo. E glória a Deus por isso. Amém? Mas qual que é o problema? Tem prazo de validade. E geralmente é curto. É igual a validade de iogurte. Vence rapidinho. Então, às vezes você vê uma pessoa, ela tão alegre porque arrumou um trabalho, e ela fala, glória a Deus, ela vai testemunhar na célula, glória a Deus, Deus abriu a porta de emprego, e agora, nossa, eu vou conseguir ajustar algumas contas e tudo mais. Passado 3 meses, ela recebe o salário e fala, meu Deus, esse dinheiro não dá para nada. Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Você não está vendo que agora eu não consegui nem acertar as continhas? O que ela acabou de fazer? Acabou de amaldiçoar aquilo que Deus deu. Deus, ele sim vai te levar de fé em fé, de glória em glória. É quando você tem um coração grato por aquilo que Deus te deu, que Deus vai movendo o sobrenatural. Muitos casamentos não funcionam porque olha para o cônjuge e fala, olha lá, a mulher que tu me deste. Não é assim que funciona. Então, quanto mais você agradece, e você mais investe, mais você se torna um homem, uma mulher grato, cheio de fé, cheio de expectativa. Isso é um princípio de agradecimento que abre os céus da multiplicação na minha e na sua vida. Não importa qual seja a área ou quadrante da sua vida, quando você tem um coração grato, você agradece. Agora, quando você começa a murmurar, quando você começa a desdenhar aquilo que Deus te deu, aí quem está com problema é você.
Então, muitas vezes você está reclamando e murmurando. Não vou falar isso não, depois minha esposa vai ficar brava. Uma vez, o pastor sempre brinca muito com a Paula, né? E aí a gente estava sendo, ele falou, o que vocês têm? Ele falou, pastor, o Sérgio é isso. Estava reclamando de mim para ele. Porque eu sou chato mesmo, já assumi isso daí. Né? E a gente tinha casado, não come isso, não come aquilo, é chato demais. Aí o pastor respondeu assim, cada um tem um marido que merece. Oh Deus. Mas, nem sei porque eu disse, mas enfim. É o TDAH, talvez. Tudo é TDAH agora hoje em dia, reparou? Eu acho que é a 5ª série, mas tudo bem. Então veja, mas não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Enquanto está reclamando, não muda. Mas o dia que você começa a abençoar e agradecer por aquilo que Deus te deu, aí o cenário muda. O amor é multiplicado. As finanças começam a prosperar. Aonde havia escassez, agora havia fartura e abundância. Aquilo que era pequeno, agora se tornou grande. Amém? Então veja, nós precisamos encher o nosso coração de esperança. Fala assim, esperança. Porque no meio do deserto, às vezes você não consegue enxergar muitas coisas de fato. No meio do deserto você não consegue ver quase nada. Ou melhor, quando você vê uma terra seca, sem fruto, sem nada, sem provisão de alimentos, financeira, de saúde, é uma terra seca. E muitas vezes, se você começar a olhar o cenário ao seu redor, a sua fé esmurece. Por isso que é importante você fitar os seus olhos no autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Então tem momentos no deserto, não adianta sair correndo. Basta você esperar, descansar no Senhor, com o seu coração cheio de fé, sabendo que é Ele que é Jeová Jireh, o Deus provedor, não é você. Não são os seus diplomas, os seus conhecimentos. E às vezes que você conheceu aquilo que você era bom até hoje, Deus quer te dar novas ferramentas para uma etapa nova. Então veja, você vai olhar a história de Davi, de tempos em tempos, né, ele passou um desafio. Então, você vê que a experiência de Davi fez com que, quando ele ainda adolescente, ele matasse um leão, ele matasse um urso, né? Mas era só o treinamento para o dia que ele se deparasse com Golias. Agora eu te pergunto, aquela ferramenta, foi só um treinamento de funda para matar o leão, para matar o urso, ou era só o treinamento para o dia que chegasse Golias diante dos seus olhos? Agora eu te pergunto, aquele foi um marco na história de Davi. Por quê? Até aquele dia ele tinha uma visão, e Deus queria ampliar essa visão. De tempos em tempos, Deus vai ampliar a sua visão, vai exigir que você seja treinado em outras áreas, em outras ferramentas de fé. Então, quando ele vai matar Golias, ele vai com o quê? Como que Davi mata Golias, irmãos? Olha aí, com uma funda. Se fosse o neném, ferrou. Não, a funda foi só para acertar a cabeça. Se você ler o texto, a funda foi só para ele cair no chão, aleluia. Então veja, mas aí depois ele pega a espada do próprio Golias e corta a sua cabeça. A partir daquele dia ele mudou de fase. Agora Deus estava dando para ele andar na fé da espada. E aí depois dá o quê? Jonas vai treinar ele com a espada e com o escudo. Então veja, sabe, mas até aquele momento ele tinha fé que com apenas uma funda ele iria vencer aquela guerra. Quantos estão compreendendo? Parece improvável. Por que parece improvável? Porque isso foi um fato. Se você vê um homem treinado, o maior dos filisteus, diante de um jovenzinho com, entre aspas, um estilingue na mão, é improvável disso acontecer. Mas o que acontece? Davi estava cheio de fé no seu coração, ele tinha certeza, a convicção,
Ele falou, ainda hoje, né? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, ainda hoje, vou dar a sua cabeça. Irmãos, isso é algo tremendo demais. Eu leio isso e falo, nossa, eu preciso ter uma fé tamanha dessa. Não importa qual seja o tamanho do seu gigante, se você estiver cheio com fé, você vai experimentar o sobrenatural. E eu fico vendo, né? Saul e todo aquele exército, os homens mais bem treinados, preparados, né? Os mais fortes, de repente chega lá um menino, franzino, se formando ainda. Então veja, Deus ele gosta do improvável cheio de fé. Quantos improváveis cheios de fé nós temos aqui? Dá um glória a Deus aí. Fala, pastor, não estava não, mas vou dar um glória a Deus pela fé. Começa assim. Pastor, eu vou ter fé para dar um glória a Deus para mexer. É assim mesmo, quando você começa a declarar e liberar a palavra de Deus. Então veja, a fé, a esperança, ela precede a fé. Ela precede a fé. Você precisa entender que, né, você é o filho amado de Deus. E Deus não vai te abandonar, não vai te desamparar. Você precisa ter clareza disso. Sabe, no meio do deserto, é que Jesus, sabe, Jesus, ele se batizou, o céu se abriu, e Deus dá um testemunho. Este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tem todo o meu prazer. E na sequência, ele é impelido para ir para o deserto, e quando chega lá, ele é o quê? Tentado. Deserto é um lugar de tentação. Deserto é um lugar de falta. Diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Teve fome. Quando ele estava com fome, ou seja, quando havia uma necessidade a ser suprida, quem que aparece? O diabo. Colocando em dúvida a sua fé. Fala o quê? Se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, peça para que essa pedra se transforme em pães, ou seja, resolva o seu problema. Então veja, ele iria resolver aquele problema? Isso, para Jesus, seria algo natural, transformar a pedra em pão. Ele tinha poder para isso, sim ou não? Sim, ele tinha. Mas aí, ele decide o quê? Nem liberar a palavra, as escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra de Deus. Sabe, para que eu e você tenhamos fé, nós precisamos nos nutrir da palavra de Deus. Se você não se alimenta, você fica fraco. Se você ficar uma semana sem comer, estou vendo aqui que ninguém ficou uma semana sem comer, né? Tá, mas enfim. Mas é fácil você perceber que a pessoa ela fica fraca de fato. Ela fica fraca não só fisicamente, mas espiritualmente. Se você também não se alimenta da palavra de Deus, se você não está cheio de fé, você também fica fraco. Por isso que é importante você se encher, porque em algum momento da nossa vida cristã, nós vamos passar por deserto. Pastor, vira essa boca para lá. Não, é um fato, em algum momento nós vamos passar por um tipo de deserto. Sim ou não, irmãos? Sim. Às vezes nós vamos passar deserto financeiro, deserto no casamento, deserto nos relacionamentos com os filhos, deserto no relacionamento com os pais, deserto em questão de saúde, deserto com o chefe, deserto com funcionário, deserto com a sogra. Menos a minha mãe. Minha mãe é... Oh Deus, minha mãe é sogra também, misericórdia. Bom, deixa para lá. Então veja, queridos, então é fato e notório que em algum momento nós vamos passar desertos. A grande questão é, quando o deserto chegar, se é que você já não está no meio dele, em algum quadrante da sua vida, que forma que você responde em meio ao deserto? Você tem respondido de uma forma natural, segundo a força do seu braço, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou você tem descansado, esperando a multiplicação, um milagre acontecer e você ser suprido diante dos teus olhos? Porque no deserto, deixa eu te falar, não tem muito o que ser feito. Se você tem alguma área na sua vida que você reconhece estar no deserto, não tem mais o que você fazer. O que você plantar, não nasce. Quantos estão compreendendo? É importante você entender isso. Porque muitas vezes tem muitos cristãos que estão no meio do deserto se debatendo.
tentando sair do deserto, mas não resolve. Não, eu vou ganhar dinheiro, se eu ganhar dinheiro, tá, não tem padaria para comprar o pão. Não tem o que ser feito, nem o dinheiro resolve. Tem coisas que o dinheiro não resolve. Então veja, muitos querem sair correndo do deserto para serem supridos, mas não adianta você tentar sair. Mas quando você entende que é em meio ao deserto, o Senhor, Ele mesmo te supre, aí você o quê? Aí você entra em descanso. Aí você tem clareza daquilo que Ele prometeu, que estaria conosco todos os dias. Está lá em Mateus 28, 20. Projeta para mim. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe que você precisa ter clareza que o Senhor está com você todos os dias da sua vida. Isso nos dias bons e nos dias maus. O Senhor está contigo todos os dias. Você precisa ter clareza disso. E o projeto Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Sabe, quando Ele fala aqui, olha, contentai-vos com as coisas que tendes. Sabe, muitas pessoas, elas não estão contentes com o que têm, e começam agora a se tornar uma boca amaldiçoadora. Mas quando você está contente com o que você tem, você começa agora a agradecer, sabendo que o Senhor é contigo todos os dias, sabendo que Ele jamais vai te abandonar, ainda que você esteja passando pelo deserto, você fala, o Senhor é comigo e jamais Ele irá me abandonar, louvado seja o nome do Senhor. Quando você se posiciona dessa forma, começa a bendizer o nome do Senhor, começa a agradecer, pastor, mas são só 5 pães e 2 peixes, não importa, agradeça, porque o fruto da multiplicação tem a ver com aquilo que você declara. Obrigado, Pai, tendo dado graças, partiu o pão e houve uma grande multiplicação. Não importa o que você tem nas mãos, seja grato, agradeça por tudo que você tem, por tudo aquilo que Deus te deu. Pastor, mas é só um salário mínimo. Agradeça. Quer receber aumento? Comece a agradecer. Quer prosperar? Comece a servir os demais com aquilo que você já tem, com as habilidades e os dons que Deus te deu. Comece a servir os outros, comece a agradecer, decida no seu coração ser um referencial, uma coluna na casa de Deus. Pastor, mas eu não tenho nada. Quem disse que você precisa ter? Tem pessoas que falam, pastor, eu não tenho testemunho. Olha só, minha vida é uma miséria lascada, então eu vou ficar quieto. Que coisa... Deixa para lá, aleluia. Irmãos, tem pessoas que falam, pastor, a hora que eu prosperar, que eu estiver ganhando bem, aí é a minha casa. A hora que eu tiver um carro bom, pastor, aí eu paro de andar de graça com o ônibus da cidade. É benção andar de graça, irmãos. Às vezes eu pego. Venho da Vila Mariana, falo, vou pegar Uber. 15 conto para ter em casa, se eu posso de graça? Quantos estão compreendendo? Quantos pegam um busão com o pastor também? Aleluia. Já encontrei uns irmãos aí, o Lucão. Então veja, sabe, mas eu estou dizendo que existe uma posição de fé que te leva a experimentar o sobrenatural, porque você não está sozinho. Sabe, quem espera fortalece a sua fé. Projeta para mim Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe, muitas pessoas estão cansadas, sentindo-se sobrecarregadas, porque elas não têm esperado no Senhor, têm andado segundo a força do seu braço, e quanto mais você se esforça, mais você se cansa. Sabe, essa algo que o diabo tenta usar para te cansar na vida cristã.
fazer com que você perca a fé, fazer com que você tente resolver aquilo que só o Senhor pode resolver em meio ao deserto. Jesus já disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que é você ter bom ânimo? É você não esmorecer em meio ao deserto, é você se posicionar de tal maneira, sabendo que Ele vai prover, é Ele, é o Senhor que vai prover o teu milagre, é o Senhor que vai agir em meio ao deserto, com essa multiplicação. Pastor, como vai ser? Eu não sei, basta você crer, querido. Aí você fala: pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, é algo impossível, mais impossível do que você alimentar 15 mil pessoas. Sabe, o Senhor, Ele sempre vai nos levar em circunstâncias para que nós possamos crescer. E eu fico vendo, após essa grande multiplicação, a experiência que os discípulos tiveram. Eu penso que Filipe falou: opa, a questão não é dinheiro, a questão é fluir nessa unção que Jesus tem, um homem cheio do Espírito Santo. Sabe, o que nós precisamos é ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, crendo que o Senhor já fez, crendo que o deserto é só uma oportunidade para a nossa fé ser consolidada, é só mais uma oportunidade de nós experimentarmos o sobrenatural, é mais uma oportunidade de você ser usado por Deus. Sabe, tem coisas nas nossas vidas que Deus Ele quer resolver de uma forma definitiva. Não adianta você ter fé só para um dia. Tem pessoas que elas oram por um milagre financeiro, mas decorrido dias elas precisam de outro e outro e outro. Elas estão numa grande montanha russa. Um dia tão bem, um dia não está. Um dia tão bem, um dia não está. Eu fico pensando, deve ser muito ruim viver nessa montanha russa. De hora em hora, um milagre. Sabe, Deus quer te dar uma visão do Homens da Fé. Não sei se você já leu aquele livro, Heróis da Fé. É um livro que vai te despertar a fé no seu coração. Porque ali tem um relato de homens cheios de fé. Homens que foram marcados e marcaram a história por uma fé. Sabe, queridos, quando Deus às vezes opera um milagre, o ideal é que você não torne mais naquele mesmo ponto. Quando Jesus Ele cura o cego não torna a voltar cego, porque agora ele foi curado, a visão dele veio à existência, e ele não precisa mais de um outro milagre, não em relação à sua visão. Sabe, às vezes você está precisando de um milagre, para enxergar como Deus enxerga, para que você possa ver a forma como o Senhor te vê. Muitas vezes você olha para si e você nem acredita que Deus pode fazer alguma coisa em você através de você. Você está cego no deserto, mas se você orar para o Senhor abrir os teus olhos da fé, queridos, isso vai mudar tanto. Sabe, muitas vezes homens de Deus, eles se preocupam e começam a pegar um caminho errado. Certa vez, Pedro pergunta: Senhor, o que vai ser de nós? Nós largamos tudo, como que vai ser isso? Será que eu vou me aposentar? Essa mudança toda hora do governo, o que eu faço? Eu estou recolhendo o mínimo aqui, o que vai ser lá na frente? É uma preocupação. Projeta para mim Lucas 18, a partir do 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Veja, aqui era algo que ele estava preocupado. O que vai ser de nós? Nós abraçamos a vida cristã, nós abrimos mão da nossa casa, daquele conforto, agora nós estamos aqui, mas o que vai ser de tudo isso? Vamos continuar.
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém aqui tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino. Por causa do reino. Avança. Que não receba no presente, fala assim, no presente, muitas vezes mais, no mundo por vir a vida eterna. Sabe, queridos, tem momentos em que nós precisamos, ser guiados pelo Senhor de fato. E às vezes, para você ter uma posição dessa, você precisa de fé. Sabe por que Abraão é conhecido como o pai da fé? Certa vez, Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Precisa ter fé. Aparentemente parece uma incerteza, porque nós não estamos vendo, mas é preciso ter fé. E quando você tem essa fé, Deus vai prover. Deus vai prover. E é interessante que lá na frente, Abraão tinha um sonho. Que sonho era esse? Era de ter um filho. Os irmãos conhecem a história. Deus dá o filho. E depois que Abraão tem esse filho, Deus pede o quê? Pede o próprio filho em sacrifício. Irmãos, todas as vezes que eu leio essa passagem na palavra de Deus, eu falo: Deus, eu acho que eu não daria o meu filho, não tenho essa fé. Tem gente que não tem fé nem para dar o pet. Vocês dão risada, mas é verdade. Fala: não, o pet não, tudo menos o pet. Não, os irmãos dão risada porque os irmãos sabem. Fala: não, isso não. Eu morro pelo meu pet, mas o pet não. Então, mas ele pediu o filho. Sabe, Abraão não hesitou. Porque Abraão, ele era um homem cheio de fé. Ele sabia que Deus era o Jeová Jireh, o Deus provedor. E quando ele coloca ali o seu filho no altar de holocausto ali, Deus provê um cordeiro. Sabe, eu não sei qual área que às vezes você olha para a sua vida e você fala: eu estou no deserto. Faz uma música de fundo. Eu não sei qual área que você olha e fala: puxa vida, parece que entra ano e sai ano, o ciclo é o mesmo. É um deserto que parece que é o mesmo filme. Às vezes é uma área, ou talvez sejam algumas áreas. Às vezes é as finanças que foi fazendo efeito dominó, começou a pegar no casamento, nos filhos. Às vezes é uma questão de saúde. Você já se acostumou. Vai assim mesmo. Sabe, mas Deus, Ele não quer que você se acostume com um cenário de deserto na sua vida. Não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, muito pelo contrário. Jesus morreu naquela cruz para que você enche o seu coração de expectativa de coisas boas. Às vezes você olha o cenário da sua empresa, você fala: eu não tenho mais muito o que fazer, e você se acostumou, você nem tem mais o desejo e o sonho de crescer. Você fala: vai crescer, vai dar muito trabalho. Pois é. Mas se Deus te chamou para ser um abençoador, para edificação do reino, dá trabalho. Não pense você que a vida cristã é só descansar e ficar na rede. Deus te chamou para ser um edificador da sua casa. Você precisa ter fé no seu coração. Mas pastor, eu estou passando por um deserto. Se esse é o seu caso, hoje é uma boa oportunidade para você encher o seu coração de fé e se posicionar diante do Senhor. Vamos ficar de pé se é que você pode. Sabe, a vida cristã é vivida por fé. A fé é para aqueles que esperam na graça de Deus, porque sabe que são amados por Ele. Sabe, o que antecede uma fé é saber que você é o filho amado de Deus. Saber que Jesus morreu naquela cruz. Você é o filho amado de Deus. Não é possível que Ele morreu para você viver a mesmice.
Deus tem coisas sobrenaturais para você. Sabe, se hoje você está passando no deserto, deixa eu te falar, o deserto é lugar de passagem. O povo de deserto é lugar de passagem. Por quê? Porque Deus tem uma promessa. E quando você sai do deserto, o milagre acontece, muitas vezes no deserto, mas você vai viver as promessas do Senhor. Deserto é um lugar que você vive alguns milagres de provisão, mas a promessa mesmo é em Canaã. Sabe, eu não sei qual é o cenário que você está vivendo em meio ao deserto. Eu não sei qual é o cenário que você precisa falar: Senhor, está difícil, eu não sei o que fazer. Sabe, quando você está no deserto e não sabe o que fazer, é porque não tem mais o que ser feito, a não ser descansar no Senhor. Descansar. Sabe, se você identifica um deserto na sua vida e você quer descansar no Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar. Se você identifica uma área, um quadrante na sua vida, for preciso descansar nessa área. Talvez sejam áreas na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, você é o Filho amado de Deus. Faça dessa oração, desse louvor a tua oração. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Declare a fidelidade do Senhor na sua vida. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai. Ele é teu Pai. Que amigo é, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Declare com todo o seu coração. Em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Certamente que a tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Aleluia! A bondade me seguirá, Senhor. Em meio ao deserto, A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade, a bondade me seguirá, Senhor. A bondade
Aleluia. Fale assim ao Senhor, fala: Senhor Jesus, em meio a esse deserto, eu decido esperar no Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Eu sei que o Senhor há de manifestar o teu poder e o teu milagre diante dos meus olhos, e eu decido crer em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Deus, a tua igreja responde, Pai, nessa noite, decidindo crer, descansar em meio deserto, em minhas tribulações. Nós sabemos que o Senhor vai prover os teus milagres, Pai, diante os olhos do teu povo, Senhor, e eles serão surpreendidos. O Senhor vai fazer além da expectativa, porque sabemos que os teus pensamentos são maiores do que os nossos, Pai. Por isso nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é bom, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Aplaude o Senhor Jesus, aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, em meio a tribulações, muitas vezes a nossa tendência é murmurar, criticar, falar mal. Mas quando você decide liberar palavras de vida em meio ao caos, a palavra de vida, a palavra de Deus, que o poder da vida e da morte está na língua. Então, se está em meio a um terreno seco, lembra sempre de Ezequiel 37, era um vale de ossos secos, mas à medida que foi profetizando, o milagre foi acontecendo diante dos olhos. Basta você profetizar e crer. Quando vier alguma mentira, alguma notícia que venha te abalar, decida crer e liberar palavras de vida. Amém? Aleluia. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê um abraço em pelo menos 300 irmãos. Aleluia.